Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Havia uma grande agitação entre os moradores de um pequeno povoado ao sul do Ceará. E o motivo daquela euforia era devido a uma conversa que se espalhava entre os moradores, dizendo que um suposto ser do outro mundo, que caiu do céu, e ele estava sendo procurado numa colina onde foi encontrado pedaços de uma aeronave. Mas diziam que as peças que podiam comprovar que realmente o veículo voador caiu naquele lugar estava na posse do exército, que no dia do incidente fazia treinamento no local onde o ser desconhecido caiu. Com a chegada do exército, o tripulante desconhecido correu e desapareceu no meio do mato. O assunto foi além da fronteira do estado, e muitos curiosos começaram a peregrinar pela região, e todos tinham o desejo de ver de perto o tal ser do outro mundo. Mas, entre aquelas pessoas, também vieram algumas de baixa índole, que viram ali uma oportunidade de arrecadar dinheiro, agindo de forma desonesta. Essas pessoas ruins usavam diversas formas para atraírem suas vítimas para uma armadilha. E uma estratégia que era mais utilizada por eles era a de apresentarem-se como moradores daquela região e, diante de uma quantia insignificante como forma de pagamento por seus trabalhos, prometiam levar de forma segura qualquer pessoa ou grupo de turistas curiosos a possíveis lugares onde poderiam encontrar a criatura do além. Enquanto alguns homens e mulheres que eram incumbidos de atrair os curiosos que vinham de vários lugares, faziam o papel de guias humildes, passando-se de simples moradores em busca de uma fonte extra de renda. Outros, que também eram integrantes do bando, ficavam escondidos num ponto do caminho e atacavam de surpresa aquelas pessoas e tomavam posse do dinheiro e de seus objetos de valor. Até mesmo o falso guia era envolvido como vítima, mantendo assim uma falsa identidade, e junto com as verdadeiras vítimas retornavam para o povoado e ali permaneciam na expectativa da chegada de novos turistas. Mas aquele assunto sobre a criatura que caiu do céu e também sobre a frequente onda de assaltos que os bandidos estavam praticando naquela região, o setor especial de investigações, estabelecido em Fortaleza, solicitou o comparecimento das agentes Iris e Esther no escritório daquela capital. Depois de tomarem conhecimento dos acontecimentos que estavam assustando os moradores do povoado, sobre a presença de uma criatura sobrenatural nas redondezas daquele lugar e também das frequentes reclamações de turistas que alegavam ter sofrido ataques de ladrões armados que levavam seus bens e ainda sofriam ameaças, coagindo-as de não informarem a polícia e que deveriam voltar para suas casas para que nada de ruim acontecesse com elas. As duas amigas seguiram viagem para o sul do estado e, durante a ida, as agentes criaram um plano para uma aproximação aos bandidos sem denunciar a verdadeira identidade de agentes especiais. Ao chegarem naquela cidade, Iris e Esther notaram que as pessoas estavam mais assustadas com a onda de assaltos que aconteciam naquele local, e sobre a suposta aparição do ser espacial parecia não incomodá-los mais tanto assim. Naqueles dias, havia uma grande movimentação de pessoas estranhas à cidade. Todos vinham de outras regiões e eram atraídos pelo desejo de poderem ver a tal criatura que caiu do céu. Na delegacia, as duas agentes conversavam com o delegado e ele disse que, nas suas investigações, descobriu que as marcas encontradas no alto de um morro, onde supostamente caiu uma nave espacial, foram produzidas por homens
e os parafusos e pedaços de latas espalhados pelo local também foram forjados para atrair curiosos. Ao perguntarem sobre a presença do exército naquela região, o delegado respondeu que realmente passou por ali uma tropa militar em treinamento, mas a ideia de que levaram os fragmentos da nave, isso foi um assunto inventado pelo dono de um circo, e tudo aquilo não passava de uma estratégia para divulgar um espetáculo chamado Um Animal de Outro Mundo. A encenação acontecia num ambiente pouco iluminado e exibia um ator fantasiado de gorila, e quando ele surgia no palco, muitas pessoas saíam correndo do circo. Aquele circo estava faturando um bom dinheiro com a bilheteria, pois os turistas curiosos chegavam na cidade querendo ver o monstro do espaço e não iam embora sem assistir aquele show. Mas os bandidos também foram atraídos para a cidade e não demoraram para praticar um roubo naquele circo. Além das agressões praticadas pelos ladrões, os proprietários e trabalhadores do circo ficaram sem o dinheiro da arrecadação e sem a fantasia de macaco gigante. E diante de ameaças, aquele circo mudou-se para outra cidade, longe daquele lugar. Já era noite quando o delegado de polícia e as duas agentes federais estavam saindo da delegacia. Por sorte, no momento que o delegado foi trancar a porta, a chave caiu da mão dele, e naquele instante ouviu-se um estalido de revólver, e se o delegado não tivesse abaixado para pegar a chave no chão, ele teria sido alvo fácil do atirador. Aqueles três se jogaram no chão e abriram fogo contra um carro estacionado do outro lado da rua. O atirador estava nele. O motorista, querendo fugir, acelerou com força o veículo que já estava com o motor ligado e, fazendo os pneus cantarem no chão de terra, fugiu debaixo de uma vasta nuvem de poeira. Depois, ao se recobrarem do susto causado por aquele ataque surpresa, o delegado acompanhou as duas amigas até um lugar seguro onde poderiam passar a noite. Durante a madrugada, Iris e Esther foram acordadas pelo barulho de um vidro se quebrando na janela. Um bilhete amarrado numa pedra atravessou a vidraça, e nele estava escrito que as duas agentes deveriam ir embora da cidade. Elas não eram bem-vindas, e para salvar suas vidas, não poderiam perder tempo naquele lugar. Enquanto liam aquele bilhete ameaçador, as duas amigas ouviram gritos de um homem. Ele estava num lugar escuro atrás da casa, no mesmo lugar de onde foi lançado aquela pedra. Iris e Esther sorriram e falaram que o anjo da guarda delas estava atento, e com certeza ele havia pegado o atirador de pedras. Em menos de 5 minutos, surgiu do outro lado da janela um lobisomem segurando um sujeito que se agitava tentando fugir. O lobisomem jogou o homem dentro do quarto depois que Iris abriu a janela. E antes que o sujeito pudesse levantar-se, Esther pisou na costa dele e, apontando uma arma, disse-lhe para ficar parado. Ao ser interrogado, aquele homem falou que foi contratado pelo delegado substituto para atirar contra elas na porta da delegacia e também para jogar a pedra com o bilhete. As duas agentes queriam saber mais, e o homem continuou falando que, ao saber que as duas chegaram na cidade, o delegado substituto elaborou um plano para expulsá-las dali. Disse também que o verdadeiro delegado estava muito doente e, para a delegacia não ficar sem um chefe, um funcionário se autonomeou delegado substituto, e era ele quem comandava o bando que praticava roubos e assaltos naquela cidade. Enquanto conversavam, alguém bateu na porta. Iris foi ver quem era, e naquele corredor escuro, diante do quarto delas, havia um enorme macaco se agitando e gritando, querendo assustar as duas amigas. E, encostados na parede, havia também homens armados prontos para invadir aquele quarto. No mesmo instante, Esther atirou e acertou a perna do sujeito fantasiado de macaco. Ele caiu e ficou rolando no chão e gritava pela dor que estava sentindo. Fora da casa, o falso delegado estava esperando dentro de um carro.
e silenciosamente, o lobisomem aproximou-se e ficou parado perto do veículo. Ao ver aquela criatura parada ali ao lado do carro, o homem saiu do veículo e, gritando, perguntou a ele: "O que você está fazendo aqui, idiota? Você deveria estar lá dentro, ajudando seus amigos." Quando o homem acabou de falar, o lobisomem o pegou pelo pescoço e arrastou o sujeito para dentro da casa após arrebentar a porta, que deveria ter ficado aberta, para facilitar a fuga dos outros, caso houvesse necessidade. Lá dentro, Iris bateu a porta do quarto e trancou-a por dentro. No mesmo instante, os homens armados começaram a atirar contra a fechadura. Nesse interim, eles escutaram um uivo apavorante e um frio de medo percorreu a espinha daqueles bandidos. Logo, ouviram a voz do delegado, o chefe do bando, que, preso nas garras do lobisomem, gritou para soltarem as armas. Distraídos, os bandidos não perceberam a porta do quarto se abrindo, e logo Iris e Esther saíram e renderam aqueles homens que agiam com perversidade naquela cidade, e assim colocaram um ponto final em mais uma quadrilha de homens maus e a sua trajetória de roubos, assaltos e pânico causados contra as pessoas de bem.